Era uma tarde nublada de agosto de 1966, quando um garoto subia o Morro do Vintém, em Niterói, e notou algo estranho entre a vegetação. De longe, ele viu o que pareciam ser dois homens deitados lado a lado. No começo, pensou que estivessem dormindo, mas havia algo errado. Os corpos estavam imóveis, e sobre os rostos, algo brilhava. Eram máscaras de chumbo. O menino, assustado, correu até a delegacia mais próxima. Pouco tempo depois, policiais subiram o morro e confirmaram. Dois homens estavam mortos, vestidos com ternos impecáveis e cobertos pelas misteriosas máscaras metálicas. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, nenhuma marca visível de violência. Apenas silêncio. E um enigma que o tempo jamais conseguiu explicar. A cena parecia saída de um filme de ficção científica. Ao redor dos corpos, os policiais encontraram objetos que só aumentaram o mistério. Uma garrafa de água vazia, 2 toaletes de papel com anotações enigmáticas e um bilhete que dizia: 16 horas e 30 minutos estar no local determinado. 18 horas ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Nenhum dos agentes conseguia compreender o que aquilo significava. Logo, as impressões digitais revelaram as identidades. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, 2 técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes. Ambos haviam dito às famílias que viajariam ao Rio de Janeiro para comprar materiais de trabalho, mas jamais retornaram. As famílias ficaram desesperadas ao ouvir a notícia. Por que eles estavam em Niterói? O que faziam em um morro isolado, vestindo ternos formais e máscaras de chumbo, longe de tudo e de todos? Com as identidades confirmadas, a investigação tomava forma, mas nada fazia sentido. No dia 17 de agosto de 1966, Manuel e Miguel saíram de Campos dos Goytacazes por volta das 9 da manhã, levando consigo uma quantia considerável de dinheiro em espécie, cerca de 2.300 cruzeiros. Um valor alto para a época. Disseram às famílias que iriam ao Rio de Janeiro comprar equipamentos eletrônicos para consertar televisores, algo comum em seu ofício. Vestiam um terno e carregavam uma maleta de couro. Horas depois, testemunhas relataram ter visto os dois chegando à rodoviária de Niterói, onde compraram ingressos de ida e volta. Durante o trajeto, aparentavam nervosismo e trocavam poucas palavras. No caminho, pararam em uma loja de eletrônicos para comprar impermeáveis, talvez para se proteger da chuva que caía naquela tarde, e uma garrafa d'água encontrada depois junto aos corpos. A partir daí, os rastros começaram a se perder. O motorista de táxi que os levou até a base do Morro do Vintém contou mais tarde que eles pediram para ser deixados em uma estrada de terra e pareciam com pressa. O motorista notou que os dois olhavam o relógio a todo instante, como se aguardassem um horário específico. 16 horas e 30 minutos. Exatamente o que constava no bilhete. Depois disso, ninguém mais os viu com vida. 3 dias depois do desaparecimento, um jovem chamado Jorge da Costa Alves, que soltava pipa nas encostas do Morro do Vintém, avistou algo que reluzia entre a vegetação. Ao se aproximar, percebeu 2 corpos deitados lado a lado, parcialmente cobertos pela grama. Um deles parecia estar dormindo, o outro com os braços cruzados sobre o peito. Ambos vestiam ternos impecáveis, capas de chuva e no rosto, máscaras de chumbo que cobriam os olhos, o tipo de proteção usado por técnicos que lidam com radiação. Não havia sinais de luta, ferimentos, tiros ou sangue. A polícia encontrou o local praticamente intacto, como se os homens simplesmente tivessem se deitado para esperar algo, ou alguém. Perto dos corpos estavam o bilhete misterioso com as instruções sobre o efeito da cápsula e proteção dos metais, a garrafa de água vazia, 2 bilhetes de ônibus e um caderno com anotações sobre experimentos em eletrônica e fenômenos luminosos. O detalhe mais inquietante era a expressão serena.
dos dois. Nenhum sinal de desespero, nenhum indício de envenenamento visível. Era como se tivessem aceitado o próprio destino. E o mais estranho, ninguém ouviu nada naquela noite. Nenhum barulho, nenhum grito, nenhuma movimentação suspeita. O caso, desde o primeiro momento, cheirava a algo que ultrapassava o entendimento comum. O bilhete encontrado junto aos corpos se tornaria a peça central do mistério. Nele estava escrito, com caligrafia apressada, o seguinte: 16h30 estar no local determinado, 18 horas ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Para os investigadores, aquilo parecia um manual ritualístico ou um procedimento técnico. Mas ninguém conseguia decifrar seu verdadeiro significado. Proteger metais, aguardar sinal. Que tipo de cápsula era aquela? E o que significava a máscara? A primeira hipótese da polícia foi suicídio coletivo por alucinação religiosa ou científica. Alguns colegas das vítimas confirmaram que Manuel e Miguel participavam de experimentos amadores com eletrônica e energia espiritual, tentando captar comunicações de seres de outros planos. Uma prática que misturava ciência, espiritismo e ufologia, muito popular nos anos 60. Eles acreditavam que era possível entrar em contato com inteligências extraterrestres por meio de ondas eletromagnéticas, luzes intensas e campos de energia. A teoria era que, naquele dia, eles estariam tentando realizar uma experiência para receber uma mensagem, talvez acreditando que a cápsula os ajudaria a alcançar um estado de percepção superior. Mas havia um detalhe que a polícia não conseguiu ignorar. Nenhuma cápsula foi encontrada no local. As máscaras de chumbo encontradas sobre os rostos dos dois homens se tornaram o símbolo mais enigmático do caso. Elas eram simples, cortadas manualmente, sem nenhum mecanismo de fixação. Não eram máscaras de proteção industrial. Não possuíam respiradores, filtros ou lentes. Apenas chapas finas de chumbo moldadas para cobrir os olhos, presas com uma leve dobra metálica atrás das orelhas. Os peritos ficaram perplexos. Para que serviriam? A hipótese mais discutida era a de proteção contra radiação ou luminosidade extrema. Talvez, acreditavam eles, os homens esperassem ver algo muito brilhante. Uma aparição, uma luz intensa no céu, ou até mesmo um fenômeno atômico. Testemunhas que viviam nas redondezas do Morro do Vintém afirmaram ter visto luzes coloridas pairando no céu. Na mesma noite em que Manuel e Miguel morreram, alguns disseram que parecia um disco metálico, silencioso, que subiu em linha reta até desaparecer entre as nuvens. Os jornais sensacionalistas da época não demoraram a associar o caso a um contato extraterrestre. Surgiram manchetes como: homens de chumbo tentavam falar com os deuses das estrelas. Experimento ufológico termina em tragédia no Morro do Vintém. Mas a pergunta que ninguém conseguiu responder era: o que realmente aconteceu após as 18 horas, quando eles ingeriram as cápsulas? Não havia sinais de luta, nem marcas de violência. As expressões nos rostos estavam tranquilas, como se tivessem simplesmente adormecido. As investigações começaram com força total. A polícia vasculhou o local do crime, os pertences das vítimas e até as lojas onde compraram o chumbo e os materiais eletrônicos. O vendedor que atendeu Manuel e Miguel contou algo que deixaria os investigadores intrigados. Eles haviam pedido fitas de chumbo para uma experiência científica secreta e pareciam ansiosos, porém determinados, como se acreditassem estar prestes a realizar algo grandioso. Na pensão onde se hospedaram, a dona recordava que antes de sair, um deles olhou para o outro e disse: que Deus nos acompanhe nessa jornada. Os laudos médicos mostraram nenhum sinal de violência, nenhum envenenamento conhecido e nenhum trauma físico. As cápsulas que mencionavam no bilhete nunca foram encontradas e nenhum tipo de substância química foi detectada nos corpos. Outro detalhe inquietante: os
relógios de pulso dos dois homens haviam parado exatamente às 19 horas. Como se algo magnético ou energético tivesse interferido. A polícia concluiu o inquérito sem respostas concretas. O caso foi arquivado como morte por causa indeterminada. Mas para ufólogos e curiosos, o mistério estava apenas começando. Relatos de luzes no céu, ruídos metálicos e até fenômenos elétricos estranhos. Nas redondezas do morro surgiram nos dias seguintes. Alguns juram ter visto figuras humanoides brilhando entre as árvores. Poucas horas antes de a polícia chegar ao local. O caso das máscaras de chumbo, até hoje, é considerado um dos maiores enigmas não resolvidos do Brasil, misturando religião, ciência e o sobrenatural em uma única história. Com o tempo, o caso das máscaras de chumbo se tornou um campo fértil para teorias. Cientistas, religiosos e curiosos tentaram explicar o que levou Manuel e Miguel àquele destino tão misterioso, cada um à sua maneira. Na primeira teoria, veio da polícia, um suicídio ritualístico. Segundo ela, os dois teriam ingerido alguma substância tóxica, acreditando que alcançariam um estado espiritual elevado, ou talvez que fariam contato com entidades de outro plano. O problema é que nenhum vestígio de veneno foi encontrado, e nem sequer as cápsulas mencionadas no bilhete. A segunda teoria foi defendida por estudiosos de eletrônica e energia. Eles acreditavam que os dois poderiam estar tentando construir um tipo de aparelho de comunicação, usando ondas de rádio e luz para captar sinais de outro mundo. Nesse caso, as máscaras de chumbo serviriam para proteger os olhos de alguma emissão luminosa intensa que esperavam presenciar. Já a terceira teoria, mais sombria, falava de intervenção de terceiros. Alguns acreditam que Manuel e Miguel foram enganados por alguém que prometeu uma experiência revolucionária e forneceu cápsulas letais, levando-os à morte sem saber. Por fim, a quarta e mais popular teoria, entre ufólogos, os dois homens conseguiram de fato estabelecer contato com algo não humano. Uma força tão poderosa que seus corpos não resistiram ao fenômeno. Talvez as máscaras fossem uma tentativa de blindagem contra uma luz de outro mundo. E as cápsulas, uma preparação física para o encontro. Nenhuma dessas hipóteses foi provada. O mistério permanece, suspenso entre a fé e a ciência, o real e o invisível. Décadas se passaram, mas o caso das máscaras de chumbo nunca desapareceu da memória coletiva brasileira. Pelo contrário, com o avanço da internet e a popularização de canais investigativos, ele se tornou um dos mistérios mais revisitados da história criminal do país. Programas de TV, documentários e podcasts já exploraram a história sob diversos ângulos. Uns buscando explicações científicas, outros mergulhando em interpretações espirituais e ufológicas. Em comunidades online, o caso é constantemente debatido por curiosos, teóricos e investigadores amadores, todos tentando decifrar a frase que parece ecoar até hoje. 16h30 estar no local determinado. 18 horas ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. O Morro do Vintém, em Niterói, tornou-se um ponto de peregrinação para caçadores de mistérios. Muitos sobem até o local, acreditando que ali ainda há uma energia diferente, uma vibração inexplicável. Alguns dizem sentir tontura, outros falam em sons metálicos e luzes repentinas que surgem do nada. O caso inspirou filmes, livros e músicas. E continua a alimentar o fascínio brasileiro por enigmas que misturam ciência, fé e o desconhecido. Mais do que uma tragédia, as máscaras de chumbo representam uma pergunta que jamais foi respondida. O que realmente existe além do que os olhos humanos conseguem ver? Niterói, 1966. 2 homens sobem um morro com a promessa de tocar o desconhecido e nunca mais descem vivos. 5 décadas depois, o caso das máscaras de chumbo
ainda ecoa como um enigma sem fim. Quem eram realmente Manuel e Miguel? Homens em busca de conhecimento ou mensageiros de algo que nós ainda não compreendemos? Os investigadores chamaram de coincidência, os ufólogos de contato. Mas talvez o que aconteceu naquela noite seja algo entre os dois mundos. O bilhete, as cápsulas desaparecidas, os relógios parados, as máscaras de chumbo. Cada detalhe parece gritar uma única mensagem. Eles estavam preparados para ver algo que nós ainda não estamos. E no alto do Morro do Vintém, o vento ainda sopra, talvez levando ou trazendo de volta o eco de um segredo que o Brasil nunca conseguiu